Olá, amigos aprendizes! Estamos aqui hoje para comentar o capítulo 22 do Evangelho segundo o Espiritismo, um capítulo bem pequenininho, né? Só tem 2 itens: indissolubilidade do casamento e divórcio. É um tema bem atual e, inicialmente, a gente vai tratar um aspecto histórico, né? A Polônia fez bastante pesquisa aí sobre a evolução histórica do que seria o casamento, e mais para o final a gente vai rumar para questionar: será que quem se divorcia vai para o umbral? Será que as leis humanas se sobrepõem às leis divinas? Vamos conversar um pouquinho sobre isso. Apolônia? Olá, aprendizes, é um prazer estar com vocês de novo e vamos aqui para o capítulo. Como a Lívia falou, é o menor capítulo do Evangelho. Talvez eu não cheguei a essa conclusão, mas talvez seja por razões sociais da época em que Kardec decodifica a doutrina, pois nesse período o divórcio não era aceito na Europa. A gente fala da Europa porque era o país, era o mundo vigente, tá? No Brasil, o divórcio chegou em 1967. Gente, eu vivi essa época. É muito pouco tempo atrás. Pouco tempo. E mesmo assim, demorou-se décadas para ser aceito o divórcio pela sociedade e pela Igreja Católica, tá? E isso me surpreende muito porque demonstra a visão de Kardec, né? Lembrando que, gente, não é que os espíritos disseram assim, vai ter o capítulo 1 que chama tal, vai ter o capítulo 2 que chama... Não, foi um trabalho de raciocínio, de decodificação, como a Polônia falou, de Kardec. E os espíritos ficaram ali orientando, falando, tá bom, tá ruim, acompanhando, mas ter essa visão de tratar sobre esse tópico do Evangelho, da Bíblia, né, vamos dizer assim, e ainda trazendo uma visão do futuro, se posicionando diante de algo que não era comum na época dele, é uma coisa de ser muito à frente do seu tempo. Ele foi ousado, né? Ele foi ousado, assim. Exato. Mas ele não estava sozinho também, né? E aí Kardec traz nesse capítulo o resgate da interpretação espiritual sobre o casamento. Isto fica claro quando traz na íntegra os pensamentos das leis mosaicas e as falas de Jesus, né? E traz também a interpretação humana sobre o assunto, casamento e divórcio. O que aconteceu? No século IV, nos anos 300 depois de Cristo, o catolicismo tornou-se um vínculo com o Estado, vigente na época. E aí deixou de ter a essência espiritual, tá? No ano 313, ainda no século IV, houve o Concílio de Milão. E aí, nesse concílio, várias coisas acontecem na Igreja Católica, tá? Que aqui não cabe a gente estar colocando. E o cristianismo passou a ser aceito pelo Império. No ano 380, ainda no século IV, o cristianismo passou a ser a única religião aceita pelo Império. Lembra? Até aqui, o Império, ele aceitava, principalmente o Império Romano, aceitava todas as religiões. A partir disto, somente o cristianismo passa a ser aceito. Então, o cristianismo, religião, Estado e política tornou uma única coisa. Ok? E aí é importante, aí, né, chamar atenção para o pessoal, de novo, né, que a gente sempre repete. Isso não é nenhum preconceito, não é nenhuma crítica em relação ao que hoje a gente chama de religião católica, né? A gente sabe, por meio do espiritismo, que qualquer religião é caminho para Deus, cabe a nós, segundo as nossas obras, fazer essa trajetória, né? Então, ser espírita não garante nada, mas essa visão histórica da religião é importantíssima, porque, por exemplo, se o espiritismo, em algum momento,
se vincular a alguma manifestação política, às leis estritamente humanas, é um indício para a gente de que está se virtuando a essência. Isso também é fé raciocinada, né? Então, por isso a gente faz essa abordagem histórica, dizendo do quanto, por muitos séculos, o catolicismo fez parte de uma dominação política das pessoas, né? Exato. Bom, nesse momento, o divórcio ele já está previsto lá no Velho Testamento e no Novo Testamento também. Mas o que a Igreja Católica faz? Eu estou dizendo da Igreja Católica porque ela era a que tinha um comando universal, praticamente, tá? Ela deixa de discutir a questão do divórcio. E, a partir deste momento, o Evangelho, a Bíblia, ela passa a ter uma interpretação humana e não uma interpretação espiritual. E aí eles começam a pregar a questão do casamento, né? E esse casamento passa a ser de muito interesse humano e não espiritual. Casamento passa a ser interesse político, religioso e financeiro, tá? E isso fica muito forte no século XVI, a partir de 1500, né? E isso acontece, essa intensificação vai até o século XIX, 1800, ok? E aí a palavra, nesse período, a palavra casamento, ela tem uma outra conotação, um outro significado, que passa a ser a união de casas, a união de nomes fortes, tá? E não mais a questão do amor em si, né? União de almas, né? Que é o que deveria ser. Exato. Então, as uniões de matrimônio passou a ser imposições, interesses políticos, financeiros e abençoado pela Igreja Católica, pelo cristianismo. Isso vira moda dentro da burguesia nesse período, ok? E Kardec, então, ele vem com este capítulo trazer a interpretação das leis divinas e não mais a humana, ok? Emmanuel diz o seguinte... Só uma observação, antes dessa frase de Emmanuel que você vai falar aí, que é sensacional, né? Uma virada de página para a gente que nos sacode. Veja que o que ela está falando é que houve um muro enorme entre união de almas e união de interesses. Então, quando ela está tratando aí do casamento, da proposta religiosa e política ao longo do tempo, ao longo dos séculos, nesse sentido, a gente está afastado da espiritualidade, do conceito espiritual da união dos seres para formar uma família, e por isso Kardec faz uma tratativa clara, né? De novo, é interessante que o pessoal leia o capítulo para tirar as próprias conclusões, né? Aqui é só um apanhado, mas a importância de diferenciar o que são as relações que seguem a lei humana e do que são as propostas da lei divina. É basicamente essa diferença que o Kardec vai tratar aqui. Então, não separeis o que Deus juntou. O que foi que Deus juntou? Essa é a pergunta. Bora lá, para o ensinamento. Então, Emmanuel diz que as uniões que Deus uniu, ela não é só flores. E que há muitas provas a ser vivenciadas, mas que a gente não deve dar chances ao divórcio, a não ser quando um dos envolvidos está em risco de vida, enfim, perder realmente o senso, né? A razão e partir para a agressão. Então, esse é o momento de haver um divórcio. Olha, okay? que quão contemporâneo foi o Emmanuel nessa colocação e o quanto isso vale para os nossos dias atuais. Vejam, primeiro que a Polônia falou que tem lá o divórcio, né, está estabelecido desde o Velho Testamento, que o cara podia simplesmente se livrar da mulher, né? E aí, e Jesus deixa muito claro, né? Mas por que Moisés falou que podia se livrar da mulher? Por causa da dureza dos nossos corações. Esse era o ponto, né? Então tem outros aspectos aí históricos envolvidos. Mas, gente, o principal, né? Que trata aqui o capítulo. Não separeis o que Deus juntou. Porém,
A gente estar casado no papel, ou até mesmo estar casado no religioso, não significa que seja uma união de almas. Pode ser simplesmente, como a Polônia falou, uma união de casas, né? Uma união de interesses. E, portanto, o que é o divórcio? É uma lei humana. É para desfazer algo que a lei humana fez. Esse é um ponto. Trata da lei. Outra coisa é a união de almas. Só que, qual é a concepção romântica do casamento? Que vai ser uma convivência linda em família, e vão ter os filhos, e vão ser tudo flores. E assim, desde sempre, acho que desde os romances mais antigos, a gente sabe que não é assim. Até hoje não é assim. Então, esse romance inicial, ele existe, e a gente sabe disso no Espiritismo, porque os espíritos orientam muito a esse respeito, ele existe para que a gente se atraia e opte por viver junto. Ou seja, a gente tem que lembrar que os casamentos, as uniões, dependendo, claro, da nossa situação evolutiva, né? Eles são planejados anteriormente, muitas vezes planejados por nós mesmos. A gente combina, olha, eu e outro determinado espírito, né? A gente precisa vivenciar isso, vamos junto tentar desfazer as besteiras que a gente fez anteriormente, estreitar os nossos laços de união fraterna, porque o objetivo, gente, imagina, casamento, a união carnal é só uma etapa da nossa evolução. E isso é uma etapa na encarnação. Imagina a gente voltar para o mundo espiritual e encontrar nós aí, vários ex-maridos, né? Como seria estranho. Mas não é estranho, é porque o objetivo aqui é a gente, por um tempo, por 100 anos, né, no máximo aí, considerando a maior expectativa de vida, conviver com uma pessoa para ela evoluir junto com a gente. O nosso objetivo no mundo espiritual é a união por amor. Então, o nosso objetivo é o amor universal, a gente formar uma grande família espiritual, né? Por isso que a gente tem que dar mais valor aos laços espirituais do que aos laços carnais. Então, vejam, o que Emmanuel traz? O casamento não são flores. Ninguém pode criar essa expectativa. Aí, por que ele fala que o casamento precisaria ser mantido? Vamos pensar que não foi uma união por interesses, tá? Só para facilitar o contexto mais atual, principalmente para as outras gerações aí que estão vindo, né? Vamos supor que teve aquele interesse e quiseram, né, se casar, morar junto, conviver, formar família. A gente não pode criar a expectativa de que vai ser fácil, de jeito nenhum, porque todo mundo tem defeitos, nós não somos perfeitos. Então, o casal, ele se magoa frequentemente. Então, é um exercício maravilhoso para a gente de exercitar o perdão, de ver, de tentar nos transformar para que a convivência seja pacífica e educar os filhos, sejam os filhos de carne ou sejam os filhos adotados, né? Contextualizando aí também das recentes uniões, né, homoafetivas. Então, o importante é a gente conseguir encarar dentro de casa esses desafios para que a gente cresça junto, para que o casamento não fique banalizado. Então, assim, eu não preciso pensar muito, eu vou casar. A primeira vez que ele me aborrecer, eu aguento. Não, aborreceu de novo, não dá para viver com você, eu vou me separar. Só que a pessoa não vê que ou ela vai viver sozinha, com a liberdade total, né, que a gente fala, ou quando ela se unir a outra pessoa, os mesmos problemas vão aparecer na sequência, porque é difícil conviver juntos. E viver sozinho tem o seu peso também, tem o seu enorme peso. Então, os espíritos até falam, né, que o casamento é uma grande evolução para nós. Então, quando Emmanuel fala para tentar não haver o divórcio, é para a gente realmente tentar acertar as arestas e evoluir em conjunto. Agora, até quando, né? Qual é o nosso limite? Qual é o limite de cada um desse risco? Tem um psicólogo amigo meu que falava de uma forma muito interessante, né? Ninguém pode dizer sobre o limite do outro. Tem que ser uma situação interna, tipo assim, que a gente fala muito sobre resignação, né? Às vezes, a gente vê ao longo da história mulheres que tiveram maridos muito difíceis, maridos de um muito bom coração que tiveram mulheres muito difíceis de aguentar. E mesmo assim, pelo bem da família, suportaram a relação, foram tentando conviver. Até qual é o limite? Isso cabe a cada um dizer, para que não haja risco nem físico e nem psicológico. E aí cada um é capaz de estabelecer esse limite, né?
Com certeza. A gente assim espera, né? E aí, veja, Jesus lá na época ele já diz assim, ó, que as uniões elas devem ser vividas em paz, que deve haver a serenidade e a tranquilidade. Jesus já falava isso. E estamos aí, E há 2000 aí, anos tentando. verdade, aí ó, ele diz assim: devemos lembrar da lei do retorno. Deus não é cartório, não é cartório. E as uniões que se realizam por interesses, com certeza irá acabar em divórcio. Isso é fato, né? E aí o Kardec, ele sempre nos orienta a ler, não só ler, a estudar, né? O Evangelho. E não simplesmente ler, mas estudar, e que hoje a gente tem bastantes recursos para que a gente possa estudar. Porque a gente precisa entender o que qual era o peso das palavras, os significados existentes na época de Jesus. E aí diz assim, ó, que quando os fariseus chegam para Jesus e faz a pergunta sobre a questão do casamento e do divórcio, eles não querem saber a respeito do casamento. Eles não estão interessados em saber sobre o divórcio. Porque lá na época de Jesus, o divórcio ele já era aceito. As pessoas já praticavam, inclusive lá no Velho Testamento. Mas por que os fariseus fazem essa pergunta? Eles fazem essa pergunta porque eles querem saber se Jesus sabe ou não as leis mosaicas. Sempre para testar e tentar pegar ele de surpresa. Exato, exatamente. E aí, Jesus, quando ele responde, ele não só responde, mas ele cita os versículos lá do Velho Testamento, né? Das leis mosaicas. Então, o que Jesus está tentando mostrar aqui para nós é que a gente não pode perder a nossa base. E aí entra de novo no casamento, né? A gente tem que ter essa base inicial. E esta base inicial, ela é uma âncora para a gente, né? Entende? Falando em âncora, o que você falou do Evangelho? O Evangelho pode ser a nossa âncora. E você falou da importância de estudar o Evangelho. Imagina o estudo do Evangelho em família. Se os envolvidos na família se propõem a estudar o Evangelho, vejam, é como se estivesse levantando uma bandeira branca de tipo assim, vamos lá, eu estou tentando ser uma pessoa melhor. Não vou ser uma pessoa melhor de um dia para o outro. Ainda vai ser muito difícil a convivência, mas estamos dispostos a tentar. Aí a importância do evangelho no lar, né? E até para quem ainda não consegue fazer em família, pelo menos uma pessoa fazendo já melhora muito a situação do lar. É verdade, é. Na época de Jesus aqui, ó, quando a mulher se casava, o pai pagava o dote para a filha casar-se. E para que servia esse dote? Caso houvesse o divórcio, a mulher levava esse dote, que era uma questão, um valor financeiro, para ela se sentir, recomeçar a vida, né? Tá? Então, isso aqui prova que o divórcio ele era aceito. Só que nesse período de Jesus também havia duas escolas, né? E tinha a escola de Shammai e a escola de Léo. Shammai ela era mais rígida em questão dessa questão do divórcio. Então, quando é que se podia divorciar de acordo com a escola Shammai? É quando a esposa impedisse o marido de praticar as leis mosaicas ou por traição, tá? Na escola de Léo, ela era mais livre. Então, assim, qualquer razão poderia ser a razão para um divórcio. A mulher cozinhou mal, divorcia. A mulher acordou de mau humor, divorcia. O marido encontrou uma mulher mais jovem, divorcia. Eu não estou satisfeita com alguma coisa, divorcia. Então, tudo era divórcio. Então, o que os fariseus queriam saber? Se Jesus dava apoio a esse tipo de escola. Ou se ele era um pouco mais conservador, né?
Uma outra coisa que a gente tem que aqui discutir é assim, quando a mulher era traída, quando a mulher traía, Quando a aliás, mulher né? era traída, não acontecia nada. Não acontecia nada, imagina. O homem Machismo podia, né? estrutural. Mas quando a mulher traía, ela era apedrejada até a morte. E aí, quando Jesus, então, ele vê essa situação, ele fica inconformado, né? Porque, na verdade, isso aqui era uma lei humana e não uma lei de Deus. Então, Jesus modifica isto. Então, ele diz o seguinte, que se a mulher traísse, ao invés de apedrejá-la, ele faz um contraponto dizendo, não apedreja, a mulher não poderá se casar novamente. E pelo menos assim, ele tirava a mulher daquela situação horrível de ser apedrejado, né? De ser expostas ao público. Uma outra coisa em relação ao divórcio, que existia na época e que hoje não tem mais, é assim, na lei mosaica, o homem vai se divorciar, ele tinha que fazer uma reunião pública e dizer que, a partir daquele momento, ele estaria divorciando. Ele tinha que tornar isso público, né? Hoje isso não existe mais, se divorcia e pronto, acabou, né? Mas nessa época isso existia, tá? Era uma conduta a ser seguida, né? E é isto, né? Interessante dessa parte aí de como Jesus tratou, né? Porque Jesus fala, a primeiro, né? Não separeis o que Deus juntou, ou seja, deixando bem claro, mesmo nas palavras de Jesus, que ele estava falando aqui separando o que era humano do que era divino, né? Deixando isso bem claro. E depois dela falar assim, aquele que devolve sua mulher se não for em caso de adultério, liberando isso que você falou, né? Então, não, se a mulher trair, pode libertar. Isso às vezes pode causar um choque, mas imagina, por causa da dureza dos nossos corações àquela época, era melhor que se divorciasse do que matar a mulher apedrejada. Então, isso é de muito bom destaque, né? Não é que a gente deva considerar isso nos dias atuais, porque muita coisa mudou. E os nossos corações também mudaram. E quanto mais a gente evoluir, mais a gente vai deixar a lei divina se sobrepor à lei humana. É isso que vale agora, né? É verdade. E só que me passou aqui uma coisa pela mente, Lívia, que eu não sei se a gente falou em outro evangelho, em outro capítulo, que a humanidade ela evoluiu mais ou menos espiritualmente até os anos 300. Você comentou. Lembra? A Sim, gente que fez até o esse pessoal da comentário. FEB TV comentou, né? Isto. E veja que aqui neste capítulo, isso vem ocorrer justamente nos anos 300. Veja como as coisas vão se encaixando, né? E olha o motivo vamos dizer assim, da derrocada, né? Mistura a espiritualidade com as questões políticas de domínio das pessoas, domínio do povo. Foi aí que a coisa começou a desandar. Sem falar do quanto, depois desse ano 300 aí, né? O quanto ao longo da história já se matou em nome da religião. Exato, exatamente. Cabe Então, veja. agora retomar a espiritualidade, a essência espiritual. Dos anos 300 até 1800, o Evangelho Kardec, 1864, né? Que ele vem codificar. Gente, são muito tempo. São muitos anos de vácuo que a gente passou, né? Então, é isso que a gente traz para vocês aqui no capítulo 22. E, assim, que a gente possa retomar esse crescimento espiritual, né? E de que forma? É olhando as nossas condutas. Não há outra maneira. E se esforçando para ter uma vida familiar de paz. Eu acho que a pandemia trouxe um pouco isso, né? Nossa, foi um desafio, principalmente para quem estava numa situação muito complicada, familiar, obrigar as pessoas a ficar enclausuradas, né, vamos dizer assim, dentro dos seus lares, encarando aquela pessoa que você escolheu,
para viver fez a gente refletir muito. E certamente Então, foi um enorme aprendizado. exato. Na verdade, o que eu penso muito nessa questão da pandemia é que essa questão da união da família dentro da pandemia, a esposa, a mãe, o pai, a família em si, ela teve que cuidar dos seus próprios filhos. Ela teve que voltar a cozinhar, a voltar a repensar a vida familiar, né? E Que isso tinha se perdido. quantos hoje não pensam diferente com relação ao papel da escola? Quantos Exato. pais dessa geração não estavam deixando para a escola algo que é Toda essa função. responsabilidade da família? Foi um aprendizado familiar em muitos aspectos para todos os membros da família. Verdade. E é isso, Lívia. Eu acho que o nosso tempo está estourando. É isso. Beijão, pessoal. Até a próxima semana. Até a próxima, gente.